Porque muitas das vezes o que o paciente quer é de um jeito, mas o que ele precisa é de outro. Mas aí a gente precisa trabalhar isso de uma forma tão empática que isso passa a ser natural e não imposto. Por isso da reforma psiquiátrica, que vai muito mais além do que quebrar grades. Notadamente, um espaço para reflexão. Notadamente, estamos juntos em construção. Olá! Estamos então iniciando mais um episódio do nosso programa Notadamente. E eu estou aqui com vocês, eu, Andressa Toledo. Hoje estou vestida, eu fiquei na dúvida referente à cor da minha blusa, vocês acreditam? Mas é uma blusa palha com gola alta. Estou com uma jaquetinha creme com umas listras também. Estou com um colarzinho de coração, brinco de coração. Tenho cabelo preto, franja, preto com vários fios brancos. Importante frisar. Bom, o que mais? Sou morena clara. Acho que é isso, né? Mais algo a complementar, Ronildes? Você tá com os colares. Os colares eu falei, meu colarzinho de coração falei. Perdi essa parte. Vamos então já passar para Ronildes, se autodescreva pra gente. Gente, olá, Ronildes, eu tenho cabelo cacheado, sou morena, tenho 1,62 de altura. Uso óculos, tenho um piercing do lado esquerdo do nariz. Tô com um relógio no braço esquerdo, um anel na mão direita, uma blusa da cor rosé, camisa da cor rosé, de manga longa e alguns colares também. Eu tenho cabelo com luzes, cacheado com luzes à altura do ombro. Muito bom. E vamos falar da nossa convidada especial vamos hoje, deixar ela né? falar. Primeiro vamos apresentar, depois a gente abre para ela se autodescrever. Nós estamos aqui hoje com a Fernanda Santana. Olá, Fernanda. Olá. Que alegria receber você aqui. A Fernanda, que hoje, nós vamos trazer agora o foco nesse episódio, falar um pouco sobre a saúde mental nas políticas públicas. E a Fernanda hoje é gestora da atenção primária, né, aqui na região. E a gente também vai trazer um pouco e aprofundar sobre a sua experiência em um pronto-socorro. Acho que vai ser muito bacana ouvir, né, da pessoa que está lá na ponta, vivenciando, experimentando a saúde mental. E a gente vai trazer também assim, umas reflexões a respeito do nosso público jovem, como é que está a saúde mental para eles. Enfim, nos acompanhe que vocês vão gostar hoje do que a gente vai conversar. Mas antes, vamos passar para a Fernanda, a fala. Então, bom dia, Andressa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que a pessoa esteja ouvindo, assistindo. Então, meu nome é Fernanda Santana, eu tenho 1,48 m, estou sentada numa cadeira preta, tô com o cabelo preso, meus olhos são cor de mel, uso óculos, estou com uma blusa de fundo creme, estampadinha de azul e uma calça meio laranja. Fernanda, muito bom. Vamos já começar, porque o nosso tempo não é muito grande, assim, o tempo que a gente tem é curto para falar de tanta coisa bacana, né? Mas fala pra gente, assim, você está aí, na verdade, assim, à frente dos trabalhos dentro da política pública. Como é que tem sido essa experiência para você? Você que veio lá da parte clínica e depois caminhou para a saúde mental, muitos anos na psiquiatria. Então, foi depois que eu entendi o que era a minha missão neste mundo, né? Que é trabalhar com as pessoas com adoecimento mental, né? Com essas dificuldades, esses enfrentamentos. Então, eu trabalho já tem algum tempo, já tem 16 anos que eu estou na saúde mental. Às vezes passa pela parte clínica, né? Por ser efetiva no município, então às vezes passa pela parte clínica, mas é sempre estudando e trabalhando e voltando para a saúde mental. Que bacana. E como é que você enxerga hoje? Hoje você está na atenção primária, né? Como é que você enxerga a saúde mental como um todo na rede SUS? Aqui no nosso... Lembrando que a gente está focando muito aqui no nosso, em âmbito do estado de Goiás, né? Aparecida, Goiânia.
ainda vejo a necessidade do fortalecimento da saúde mental na atenção primária, né? Ainda precisa quebrar ainda esse paradigma, ainda precisa ser quebrado, né? Eu não sei se é por falta mesmo de qualificação, de informação, ou se é a questão do preconceito, de achar que trabalhar com pessoas que têm problemas mentais é arriscado, é violento. Então ainda precisa ser trabalhado isso ainda, muito. A saúde mental ainda é uma linha de cuidado da saúde pública desafiadora. Por que você diz assim, quando você fala desafiadora, você fala por conta da sua experiência lá no pronto-socorro, ou porque agora você também está num outro espaço, no caso que é a atenção primária? Em todos os níveis que eu já tenho na minha jornada, né, que eu passei por hospitais especializados em saúde mental, passei pelo pronto-socorro, em atendimento de urgência e emergência clínica, é desafiadora justamente por isso, por ainda não entender a linha de cuidado com as pessoas que têm o comprometimento da saúde mental, né? Em algum momento. Você tem formação em enfermagem, Eu sou enfermeira, especialista em saúde mental, e hoje estou fazendo pós também em gestão pública e docência nível superior. E como que foi essa escolha de entrar na saúde mental? Como que ela te seduziu, assim? Saúde mental, na verdade, a saúde me escolheu, né? Eu tenho um filho, e esse filho meu nasceu com lápis leporino, então, como mãe, lá nos meus 16 anos, eu tinha o amor, mas eu não tinha a técnica do cuidado. Então, eu entrei para enfermagem. E no meu primeiro estágio de saúde mental, no meu primeiro estágio como auxiliar, porque eu ainda passei por todos os degraus da área da enfermagem, né? Foi auxiliar, técnico, enfermeiro. E aí, eu apaixonei. Eu sabia que era aquilo ali que eu teria que fazer. E muito contraditório, porque o que eu fui buscar foi conhecimento e técnicas para fazer curativo, para fazer outros tipos de questão por causa do meu filho, mas depois de um certo tempo, ele ali já por volta da adolescência, porque hoje já é um homem, né, um adulto jovem, de quase 30 anos, e aí eu entendi por que saúde mental, porque a minha jornada não foi fácil, né, uma menina, vamos dizer assim, 16 anos, com um filho com lápis leporino no interior. E aí eu apaixonei, foi aí que eu falei, é isso que eu quero, porque eu quero representar essas pessoas que muitas das vezes está marginalizada dentro da política, dentro de uma sociedade, dentro dos espaços, e aí eu falei, é isso que eu quero. E essa coisa, né, esse termo marginalização, acho que ele traz, né, conversa com aquilo que a gente está falando sobre esses pontos de segregação, né? Do que a gente olha, ou do que o mundo ainda segrega essas pessoas, né, quando a gente coloca nessa categoria aí enquanto saúde mental, né? Porque quando você traz isso, assim, faz pensar que de alguma forma a saúde mental te atravessou, você enquanto pessoa, né? Então, às vezes, tem pessoas que simplesmente passam por isso, e tem outros que resolvem fazer algo maior com isso. Me parece que você canalizou isso para uma transformação social, é como se fosse, eu vou buscar todas as minhas forças, você foi se fortalecendo, criando resiliência, né? Cada vez mais se sentindo preparada para levantar uma bandeira maior para aqueles que muitas vezes, de repente, não tiveram o mesmo olhar que você teve referente a essa busca do conteúdo, de entender o que está por trás, né? Sim, é bem isso mesmo, porque a dor trouxe isso, né? Senti muitas das vezes nessa situação de ser diferente, porque incomoda, né? O diferente incomoda, muitas das vezes ele traz medo, e aí eu vendo tudo isso e sentindo principalmente, porque mais do que ver é sentir. Então, sentindo tudo isso, eu decidi e falei, eu nasci para isso. Eu não tenho como correr. Já tentei, trabalhei em outros segmentos, mas é a saúde mental. Eu não... E eu tenho que fazer um adendo, porque eu trabalhei com a Fernanda durante um bom tempo no pronto-socorro psiquiátrico e eu tive, assim, a oportunidade de vê-la atuando como gestora.
E é incrível a humanidade dessa pessoa. Você comentou, né, sobre essa questão assim, de que ainda existe um tabu muito grande para a saúde mental, e a gente vem disso, porque hoje, depois da pandemia, o pós-pandemia, existe um olhar diferenciado para a saúde mental, não é verdade? Mas a gente vem de uma época em que não era tanto assim. Quer dizer, existe um antes e um pós-pandemia, não é isso? Sim, existe. Só que a pandemia, parece que ela já está ficando esquecida. Uhum. Ela já está ficando esquecida porque foi um tempo e pensa que não vai voltar mais, que não vai ter mais. Mas ela acendeu ali uma luz, a importância de se trabalhar, por exemplo, o luto. Porque quantas crianças perderam seus pais? Né? Quantas mães perderam seus filhos? Quantas esposas perderam seus maridos? Então tem tudo isso. E como lidar com isso? O que isso traz pra gente? O que isso me afeta na saúde mental? O que isso me afeta no dia a dia? Como que é lidar com essa perca? Isso precisa ser trabalhado. E foi interessante porque tudo isso, porque como a Fernanda é muito questionadora e atenta e pensa em soluções, ela foi para a gerência de saúde mental, né, de Goiânia durante um tempo, esteve ali à frente. Como é que foi para você, estando ali, ter a oportunidade de ir mais próximo a outras realidades que não fosse tão somente centralizada ali no pronto-socorro psiquiátrico? Eu percebi que precisa fazer um trabalho dentro do município, né? E eu arrisco a dizer, avaliando o pronto-socorro como o recebedor de usuários de outros municípios. Então, eu percebo que a gente precisa desencapsular. Houve uma reforma psiquiátrica, houve aí um trabalho para isso, mas agora começaram a se capsular. Então, o pessoal está ficando muito preso dentro dos CAPs, está trabalhando muito a questão da especialidade especificamente e está esquecendo o que é o psicossocial. Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado. E isso é importante a gente rever isso, né? Foi um dos diagnósticos que eu fiz dentro da rede, que precisa ser trabalhado isso. Isso precisa ser trabalhado com os profissionais. Quem está desenvolvendo, né, que está ali fazendo o trabalho da saúde mental, ele precisa voltar para essa política, para essa essência da política. E uma coisa que quando você fala, me remete aqui, né, entendo da possibilidade, o que precisa, né, desencapsular, e aí me vem uma outra questão, assim, por que as pessoas estão adoecendo tanto? Eu acredito que é pela sua falta de cuidado mesmo, e até mesmo por questão assim, vamos voltar na pandemia, por exemplo. O pessoal só passou a dar valor nos pequenos momentos, né, no tempo específico, o tempo bom de se alimentar, o tempo bom de fazer uma visita, de dar um abraço e tudo mais. Durante a pandemia foi feita uma reflexão nisso. Hoje isso já está se acabando. Né? Então, assim, as pessoas estão adoecendo porque ela está trabalhando e está se movimentando de uma forma mais material do que existencial. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim só para trabalhar, adquirir bens, adquirir... Isso, o que eu vim fazer aqui? Né? Então, eu acho que as pessoas estão adoecendo até por isso mesmo, porque quem trabalha muito deixa de comer na hora certa, não tem a hora de lazer, não dorme bem, né? Então tem a questão, tem tudo isso. Então as pessoas estão adoecendo justamente por não olhar para isso. Ou seja, você diz como se não tivesse um significado existencial, assim, como se cada vez mais estão mais para fora do que para dentro, assim, e vão, bacana. Vai ter momentos que a gente vai entrar e aprofundar um pouco mais sobre isso, né, e é bacana ver o olhar de uma pessoa que está à frente ali, pensando políticas públicas, pensando ações para esse lado da humanização, né, e quando a Fernanda traz essa questão do humanizar ou de certa forma, eu acho que é humanizar mesmo os próprios profissionais, eu acho que é uma reflexão muito profunda, né? Mas sabe o que me chama a atenção? Quando você traz a sua experiência, porque você é mulher, a gente aí volta para a questão do gênero, né? Mulher que traz muito, dentro da nossa cultura, nós mulheres somos muito convidadas a esse lugar do cuidado. Então eu tenho que cuidar do outro, né? E você foi buscar ali algo mais técnico, não tão somente inspiracional, né? Não tão somente intuitivo, mas foi procurar algo do que está acontecendo, ou do que a própria ciência já avançou, para poder pensar
criar novas ações. Você acha que isso trouxe maiores contribuições para você enquanto mulher, assim, para sair um pouco daquele cuidado, às vezes, assim, só do maternar, sabe? Do colocar no colo e dizer, não, tá tudo bem, vai passar. Isso fez alguma diferença, assim, para você? Fez e faz, né? Fez e faz, porque é diferente. O cuidar, por exemplo, do outro, do próximo, é bem diferente do quando a gente está aqui vivendo aquela situação. Então, e justamente isso, por passar, que tem que ser praticamente, eu vejo assim que eu não posso cuidar, por exemplo, dos meus filhos diferente dos filhos de outra pessoa. Para mim tem que ser tudo igual. O que é diferente é a questão do que eu quero deixar para ele como princípio. Aí é outra coisa. Mas o cuidado, ele tem que ser igual. Então, assim, para cuidar do meu esposo, é a mesma coisa de cuidar do esposo de uma outra pessoa. Isso quando eu falo no cuidado da saúde, quando eu falo no cuidado dessa situação. Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado. Quando a gente começa a ver o outro como a nós mesmos, né? Cuidar do outro como a gente gostaria de ser cuidado, faz toda a diferença. E aí foi... tendo o conhecimento da técnica, sabendo dessa questão do maternar, é que eu venho, né, mostrando isso, que a gente pode sim ser empático, que a gente pode sim cuidar igual, mas não ter nenhum tipo de sentimento, vamos dizer assim, que outras pessoas levam para o pejorativo, porque para mim amar é muito mais além, né, é muito mais além. A palavra amor para mim, ela tem um significado muito grande, então eu acho que é muito, muito isso. E eu trago isso para mim, na minha vivência, no meu trabalho. Quando eu estou cuidando de uma pessoa, eu estou cuidando daquela pessoa. Então, assim, eu tento tentar fazer uma avaliação, fazer uma observação do que ela realmente precisa e vou trazendo ali, conduzindo, até que ela entenda a necessidade do que ela precisa e não do que ela quer. Porque muitas das vezes o que o paciente quer é de um jeito, mas o que ele precisa é de outro. Mas aí a gente precisa trabalhar isso de uma forma tão empática que isso passa a ser natural e não imposto. Por isso da reforma psiquiátrica, que vai muito mais além do que quebrar grades. Uau! Não, e é tão interessante isso que ela traz o amor. Né? O nome dos nossos, quando a gente construiu o nosso jingle, né? A nossa vinheta vai trazer o amor como solução. Mas é bacana pensar nessa questão do amor para além, né? De repente até é possível ter um olhar técnico para o amor, porque dentro disso que você está descrevendo, o que chega para mim, assim, não sei como que é para Ronildes ou para quem está ouvindo a gente, mas chega como se o amor é possível ser saudável e o amor também pode adoecer. E ele adoecendo, ele também pode levar a muitas questões do sofrimento psíquico, né? Sim. É muito interessante isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Então, de acordo com a sua experiência, e aí a gente falou sobre a questão do gênero, mulher, essa questão que a gente sabe que a gente tem uma cultura muito patriarcal e a gente que trabalha muito com saúde mental, a gente sabe que muitas mulheres muitas vezes adoecem por conta disso. Até o que você trouxe, assim, me faz pensar muito no burnout, né? Quer dizer, o excesso de trabalho e ele vai trazendo outros sintomas que não cuidados a longo prazo vão se tornando realmente um transtorno de depressão grave. Enfim, quando você fala sobre quando você dá o seu exemplo, e aí você fala também do próprio preconceito que se tem com esse público da saúde mental, você acredita que questões referente à própria cultura racial, questões da orientação sexual, essas questões elas podem de alguma forma também impactar na saúde mental do público? Impacta. Sim, eu já tive oportunidade de conhecer e de acolher, né, pessoas em sofrimento, justamente porque a família, por exemplo, não aceita, né, e aí tende como uma doença e aí quer buscar uma cura que a cura na verdade está onde? No amor. É o amor. Porque se eu amo o que é diferente e eu respeito o que ele está precisando, o que ele precisa ali, vai ser diferente. Então, assim, eu já tive a oportunidade de vivenciar isso muito de perto, muito na prática, essa questão
dessas questões aí, vamos dizer assim, porque para mim já não é tão... Eu não consigo nem falar tanto porque, assim, eu não trago isso pra mim. Eu não me apego a isso. Eu acho isso muito pequeno. Então, eu não me apego a essa questão, essa diferença. Pra mim é tão natural tratar todo mundo igual, independente de quem seja e como seja nessa situação, mas que eu vejo que sim, que outras pessoas, né, dentro da linha de cuidado da saúde mental, que trabalha ali, tem dificuldade sim, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com as pessoas do LGBTQIA+, tem pessoas que têm dificuldade de lidar, até tem pacientes com transtorno nos seus delírios ou na sua crise, por exemplo, tem aversão à mulher, e que a gente tem que tomar cuidado, e a gente tem que observar como que é isso, como que ele traz isso, ali que você percebe que ele tem aversão à mulher. Principalmente quando tem na equipe um homem, ele só direciona o homem. Então, aquele paciente, você já tem que ficar mais atento, né, nessa situação, porque ele é uma caixinha de surpresa. Então, a gente precisa, sim, e isso é no dia a dia. Isso é no dia a dia. Mas eu acho que, além de tudo mais, a gente vive ainda numa sociedade muito machista. A nossa sociedade ainda é muito machista, né? Então, assim, por exemplo, quando eu fui trabalhar no pronto-socorro, por exemplo, 1,48 m, menina praticamente, né? Hoje, estou com os meus 40 e poucos anos, mas há 16 anos atrás aí, totalmente diferente, perfil diferente, biotipo diferente. Então, tipo assim, o que essa mulher, o que essa veio fazer aqui, né? Então, assim, pensa-se que para trabalhar com saúde mental precisa ser homem, fortes, né? E tal, porque precisa dar força. E não precisa dar força especificamente. Tem momentos que precisa, sim, da imobilização? Precisa, né? Até fazer o cuidado ali na prática, mas não é só isso. Nem tanto um, nem tanto só o outro, né? Nem Por tanto isso a importância desse espaço, né, de debate, de conversa, de escuta, né, porque quando a gente fala também das unidades de saúde, né, de estar lá lotadas, assim, e a gente tá falando só daquele que é o paciente, só daquele que tá ali enquanto usuário, daquele sujeito, e essa família, quem que está escutando essa família? Sim. Né? Quem que está acolhendo essa família para que ela também possa explorar os sentimentos dela, sabe? A indignação pela condição que ela enxerga aquele filho, aquela filha, aquela pessoa que ela ainda não consegue lidar com isso. É uma pessoa que também precisa ser escutada, né? Que precisaria também ser atendida. Isso é tão interessante. Você me fez lembrar num determinado tempo, né, na minha observação dentro do pronto-socorro. Antes, o usuário que chegava em crise, ele era colocado numa enfermaria que a gente chama sala de intercorrência, que para mim é a UTI da psiquiatria, né, onde fica ali aqueles pacientes de acometimento mais grave, que precisa de um cuidado mais perto. Ele não ficava com acompanhamento, com um acompanhante. Depois a gente, conversando com a equipe, a gente foi percebendo a necessidade de ter ali o acompanhante, principalmente quando era um paciente de primeira vez, na primeira crise, na primeira internação, trazer essa família para o processo, né, e acolher e mostrar para ela sem julgamento, porque isso é extremamente importante. Não tem que ter o julgamento, porque isso aconteceu e tal. Eu falo muito porque dentro do pronto-socorro é comum chegar pessoas intoxicadas, né, ou com alteração autoagressiva e tudo mais, ou com esses comportamentos mais agitados, assim, intoxicado, né? Seja ela com drogas lícitas ou ilícitas. Então, é importante a gente trazer essa família e acolher essa família e mostrar para ela que ela não está sozinha, que esse é o importante. E quais são os espaços que ela pode buscar a ajuda no momento da crise, no momento para dar o segmento do tratamento. Então, isso é importante. A família precisa ser incluída no processo da linha de cuidado e do tratamento. Compreendo. Faz toda a diferença, né?
toda a diferença. Mesmo porque existe o que a gente chama de codependência, né? Existe esse adoecer daqueles que estão em volta também. E é interessante porque quando iniciou todo esse trabalho, esse movimento da reforma psiquiátrica, se pensou muito na questão do quebrar as grades, né? Mas e aquela família que iria receber aquela pessoa que muitas das vezes ela não tinha muita consciência ou clareza do que era? Então, tanto que a psicoeducação hoje, isso aqui que a gente está fazendo, do tanto que eu volto de novo no pós-pandemia, porque isso veio acontecer mais depois da pandemia. Quer dizer, tantas pessoas começaram a falar mais sobre isso. Fernanda, eu vou falar uma coisa, existe algo que me emociona demais. Porque quando hoje eu olho assim para aquela Andressa de 15 anos atrás, e de 15 não, vou colocar 10 porque eu já com tempo de experiência, e quando a gente vai muito mergulhada dentro ali de um hospital psiquiátrico, chega um momento que a gente fala assim, poxa, é paciente que vai e que vem, porque não tem aquela proximidade tão forte da família, a própria sociedade também, porque tem muito estigma, muito preconceito, e aí eu chegava a sofrer muito com aquilo, no sentido, nossa, acho que é a vida toda aqui, né? Eu nunca imaginava que a gente, quer dizer, eu imaginava, mas na minha cabeça era muito da fantasia, de em algum momento nós estarmos fazendo o que nós estamos fazendo agora, compartilhando isso com a sociedade como um todo, mas de uma forma assim tão natural, porque as pessoas, muitas talvez não estejam vivenciando tão profundamente um transtorno, a crise mais aguda, porque hoje já se fala mais, então se cuida um pouco antes, assim, apesar de que a gente tem que caminhar cada vez mais para isso, mas isso de certa forma me traz uma alegria tão grande para o meu coração, porque eu vejo que há caminhos, né, assim, a nossa sociedade, ela pode cada vez mais evoluir para o fortalecimento, sim, da sua saúde mental, e quando a gente traz as nossas experiências dentro desse espaço, desse universo, assim, da saúde mental, acho que pensar em soluções, né? Então, quando você fala do amor, pensar no amor de uma forma mais técnica e não romantizada. Eu acho isso tão profundo, eu acho isso tão bonito pensar, assim, na evolução da sociedade como um todo, sabe? Mas eu queria te perguntar, que eu comentei sobre a questão da importância de se cuidar para não adoecer futuramente. A gente entra nas nossas crianças, né? Entra nos nossos jovens. Como é que você hoje avalia, na atualidade, essa atenção primária, né? Ou essa atenção para o nosso público jovem em relação à sua saúde mental? Olha, olhando muito essa questão das redes sociais, hoje eu sigo uma família que eu tenho visto algumas coisas, mas eu não conheço a fundo, né, a história dessa família. Eu vejo que primeiro precisa começar a entender o que é ter filho e não terceirizar a sua responsabilidade. Então, eu acho que começa lá nessa questão do planejamento familiar. Quando a mulher e o homem, né, decide ter filhos, ou vice-versa, né, um casal, mulheres, homens, queira ter filho, e o que ele vai ter de tempo para trabalhar isso? Aí ele vai dedicar, né, na sua construção de formação quanto pessoa, que ele vai ter o tempo de trabalhar aí artes, que eu acho que é importantíssimo. Hoje a gente vê aí dentro das crises, dentro dessa questão, o quanto a arte traz ali e traz ali pessoas ali que você fala assim, não acredito que uma pessoa, eu vou usar assim, para quem às vezes é leigo, não entende, fala assim, como que uma pessoa louca dessa consegue desenhar ou cantar ou falar uma poesia tão bonita igual essa. Então, quem vivencia isso lá na prática, a gente começa a entender, porque lá atrás ela teve isso, mas será que foi estimulada? Então, eu acho que a gente precisa preocupar com as nossas crianças aí na formação. Eu arrisco dizer que precisa voltar a trabalhar algumas como é que fala? A questão de matérias na escola, né? Eu acho que ela deveria ser olhada com mais profundidade. Eu, na época que eu fiz arte, tipo, era a matéria que eu menos gostava. Eu falava assim, pra que isso? Hoje eu entendo pra quê. Hoje eu entendo porque apontar o lápis e fazer a sainha das baianinhas ali, ó, daquelas cores de lápis, às vezes pregar um algodão. Então, assim, trabalhar artes na escola, não é o esporte, educação física, por exemplo. Nossa, era uma tortura. A gente pensava, nossa, que tortura ter que ir para educação física. Desenvolver a criatividade, né, dessas pessoas, mas hoje sua individualidade, eu entendo, né? E foi se perdendo. Se a gente a gente for ver,
Foi se perdendo isso, né? Igual, por exemplo, trabalhar o moral cívico, né, da pátria. Antigamente era diferente, a gente ia assim, lá de frente à bandeira, a gente sabia cantar o hino, a gente tinha tudo isso. Hoje não se tem. Hoje, de repente isso pode ir dando para a pessoa um significado, ela vai criando um significado maior, né? Então eu acho que a gente precisa resgatar, a gente precisa usar menos, assim, eu falo mesmo, né, a questão, hoje você vê criança com 2, 3 anos, a mãe dá um tablet, dá uma coisa para ela, dá uma tela para ela acalmar. E aí? E o tempo? E o ensinar? Porque ou ele vai aprender de qualquer jeito, e aí esse qualquer jeito pode trazer um adoecimento, porque vem aí muitas coisas embutidas, né? Fica vulnerável, sim, porque infelizmente nós temos ainda pessoas ainda com a mente perversa, que fica ali esperando, olhando e vendo quem é a presa fácil, e aí começa a trazer algumas coisas, e não é preparada essa criança para ir depois para o meio de comunidade, que é a escola. Sim. Que é ali trabalhar, conviver com outras crianças diferentes, que têm criação diferente, que têm gosto diferente, que têm, às vezes, cultura diferente. Isso não é trabalhado. Então, eu acho que a gente também precisa começar a trabalhar isso. E é tão engraçado porque na atenção primária existe, né, aí não é só na atenção primária, mas tem a questão da gestação, aí tem a questão do acompanhamento, né? E isso deveria ser trabalhado com a gestante. Isso já deveria ser trabalhado com a gestante, né? Ali da questão da maternada, a importância do cuidado, da educação, né? Hoje, assim, a gente vê, eu tenho contatos com alguns professores, os professores falam de algumas dificuldades de como ensinar uma profissão, vamos dizer assim, ou alguma coisa, porque eles precisam primeiro educar. É esse princípio da educação em todo lugar, né? Do que a gente fala, essa importância, essa necessidade mesmo de discutir, né? De passar algum conhecimento mesmo acerca disso, porque às vezes as pessoas realmente agem da forma como que a gente vê, né? Usualmente do trato com essas pessoas, né? Por esse fato mesmo, de talvez não terem sido tão educadas, conversado sobre o tema, né, para tal, né? Eu sei porque, assim, na época que eu comecei a trabalhar, logo ainda no meu início, eu trabalhava numa sala de vacina. E aí, uma vez eu fui vacinar uma criança, a mãe virou e falou assim, xinga ela de boba, feia, mostra a língua. A mãe falando aquilo. Aí eu falei, olha, foi sua mãe que te trouxe, não foi eu que fui te buscar. E foi tão natural a minha resposta. Foi sua mãe que te trouxe. Não fui eu que fui te buscar. Ou seja, quem é bobo e feia é ela, não sou eu. Não necessariamente estou dizendo para xingar, mas isso não é para mim, né? Fernanda, nossa, você abriu tantas pautas aqui, né? Tantas notas, assim, muito bacanas, que infelizmente a gente não vai poder aprofundar por conta do nosso tempo, mas com certeza eu e a Ronilda aqui estaremos dando continuidade a essa conversa que você iniciou com a gente. E uma conversa que é bom lembrar que só foi possível, né, diante de um projeto de lei, de uma lei que foi, né, que fomos contempladas, né, do município de Aparecida de Goiânia, a Lei né? Paulo Gustavo. E que bom, né, que esses projetos culturais, né, incentivam para que a gente possa estar debatendo, conversando sobre isso, né? E é isso, que bom. Obrigada. E a gente te agradece profundamente. Você quer deixar algum recado para as pessoas, alguma observação? Olha, eu vim pensando comigo, olhando para esse céu um pouco cinza, né? Porque ele tá meio que mesclado. Uma parte do município de Goiânia tá cinza e outra parte tá com sol. Aparecida também, né? Aí olhando ali, você vê que tá com sol. E aí eu olhando, eu pensei, o que eu quero para minha vida? Eu quero viver. Viver um dia de cada vez, viver no meu tempo, aprender com aquilo que eu estou vivenciando hoje. Eu acho que se eu tivesse que, assim, o recado que eu gostaria de deixar hoje é isso. Vamos viver o que a gente está vivendo hoje, né? E fazer do que a gente viveu ontem um aprendizado para viver hoje melhor. Mas não vamos preocupar com o futuro no sentido de que, para a gente não ficar tão ansioso. A gente pode planejar, sim, algumas coisas, né? Até para evitar alguns dissabores da nossa vida. Mas vamos viver. Vamos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente.
Até os próximos. Isso aí. Te encontramos então no próximo episódio. Tchau, tchau. Notas da Mente.